Corinthians! Um deles vai para a semifinal da Libertadores. Está sendo executado o hino nacional brasileiro aqui no Pacaembu. Nacional brasileiro num duelo de dois gigantes do nosso futebol. O Corinthians, o atual campeão brasileiro, o Vasco, atual campeão da Copa do Brasil. Os dois que disputaram rodada a rodada o título do ano passado. Agora a conversa é continental. Corinthians e Vasco jogam hoje para a gente conhecer o primeiro brasileiro classificado para a semifinal da Libertadores 2012. Corinthians tenta repetir a sua melhor campanha, que foi em 2000. O Vasco tenta o segundo título, foi campeão em 98. Lá no Rio, 0-0. Hoje, um novo 0-0 levará a decisão para os pênaltis. Quem vencer estará classificado. E o time do Vasco se beneficia se houver um empate com gols. Corinthians e Vasco, Pacaembu completamente lotado. Semana passada o Caldeirão era vascaíno, hoje, claro, a maioria é de corintianos, mas o torcedor do Vasco, a exemplo do Corinthians na semana passada, está aqui presente, preenchendo o espaço reservado para a torcida do Vasco. Hora da gente conferir os times. O técnico Tite e o técnico Cristóvão não mexem nas equipes da semana passada. O Corinthians, 24, Cássio no gol. 2, Alessandro, a dupla de zaga, 3, Chicão, 4, Leandro Castan, e na esquerda, Fábio Santos, camisa número 6. No meio campo do Corinthians, 5, Ralf, 8, Paulinho, o Danilo tem a camisa número 20 e o número 12 é o Alex. Na frente, a dupla formada por Jorge Henrique e Emerson, Jorge Henrique 23, Emerson número 11, o time do Tite. O jogo está para começar aqui no Pacaembu. Vamos de imediato conferir o Vasco da Gama, do Cristóvão Borges, que também não mexeu no time. O goleiro Fernando Praz, número 1. Na defesa, 23, Fagner. 14, Renato Silva. 4, Rodolfo. 2, Thiago Feltri. Meio campo do Vasco, 19, Newton. O número 15, Rômulo. Juninho é o camisa número 8 do time do Vasco. E Diego Souza com a número 10. E o ataque do Vasco, o ligeiro Éder Luiz, camisa 7. E o artilheiro Alexandro, número 9, o time do Cristóvão. A arbitragem é brasileira. Leandro Voaden apita o jogo. O Leandro Voaden vai ser auxiliado pelo Altemir Hausmann, os dois são gaúchos. E o Carlos Berkenbock de Santa Catarina. Bola em jogo para você ligado na Globo. A bola rola na decisão. Qual dos dois vai representar o futebol brasileiro na semifinal da Libertadores? O Vasco já tentou a primeira arrancada ofensiva. A bola foi pela linha de fundo e o Cássio cobra o primeiro tiro de meta do jogo no Pacaembu. Bola lançada lá no campo de ataque. O desvio de cabeça do Newton. O time do Vasco tenta escapar com o Fagner pela direita. Chegou Ralf e tirou. Juninho, de novo Fagner. Aperta o Corinthians. E o juiz está marcando falta. Semana passada a gente ouviu o tempo todo em São Januário a galera do Vasco cantando, empurrando, incentivando. Hoje o som ambiente tem outro repertório. O Pacaembu com mais de 30 mil pessoas. E hoje o som é mais corintiano, naturalmente. Recebe Emerson. Faz o giro, vai para cima da marcação. Fagner cortou, Éder Luiz vem buscar. Volta a apertar o Corinthians com o Fábio Santos. Ralf, de novo Emerson.
Mais um bote do Fagner. Até agora os marcadores vão levando vantagem. O Corinthians recuperou. Fábio Santos tocou no Danilo. Foi longa a bola. Ficou com ela o Fernando Praz. Eu pensava durante a execução do hino nacional, o que passa pela cabeça do jogador antes da bola rolar numa partida como essa? Hein, Léo Júnior? Boa noite, Cleber. Boa noite a todos. Eu acho que principalmente o que aconteceu no primeiro jogo, logicamente foi prejudicado em função do gramado não estar no bom estado, né? Eu acho que tudo aquilo que não foi feito no primeiro jogo eles devem ter revisto, com seus defeitos e suas virtudes. Logicamente o Corinthians com a vantagem de jogar em casa, sempre apoiado por esse bando de loucos, né? Aí vem o time do Vasco com o Juninho. Recebe o Thiago Feltri. O Alessandro na marcação, tentou girar. Ficou no chão, o juiz não entendeu que a falta aconteceu. O Vasco continua jogando. Lançamento do Renato Silva. O desvio do Alexandre, ela vai ficar com o Cássio. O Casagrande também está com a gente. O tamanho dessa vantagem, casa lá, casa cheia, 0-0. Aqui, casa cheia. O 0-0 leva para os pênaltis. O empate com gols é do Vasco. Alguém tem alguma vantagem na prática mesmo que possa fazer diferença? Não, na prática não, mas se você for analisar que são dois grandes clubes do futebol brasileiro, qualquer resultado é normal aqui no Pacaembu. O Vasco tem uma vantagem, qualquer empate, a não ser o 0-0, qualquer empate é dele. Então, olhando bem o equilíbrio das duas equipes, eu acho que o Vasco tem uma vantagem em cima disso. Apesar do Corinthians jogar em casa, com o estádio lotado, mas qualquer resultado é normal. O juiz está pegando uma outra falta cometida pelo Emerson. E pelo começo do jogo, não tem ninguém com postura mais defensiva. É só o começo, claro, 3 minutos e 20. Mas o Vasco pega, vai para o campo de ataque. Naquele padrão do que se vê hoje no futebol, né? Quem está sem a bola recua todo e o Vasco vai para o jogo. Agora, por exemplo, no campo de defesa do Vasco, só o Fernando Praz. O Juninho joga a bola lá para dentro da área. Chegou desviando o Ralf. Tenta segurar o Alex. O toque de cabeça encontra Emerson. A defesa do Vasco volta ligeiro. O time do Corinthians não chegou com a mesma velocidade, por isso não houve contra-ataque. Então o Emerson vai partir agora. No mano, tocou. Boa bola para o Fábio. Com ele o Éder Luiz. Caiu o Éder Luiz. O Fábio tropeçou nele. A torcida do Corinthians já quer a falta dentro da área. Você acha que é um bom começo para você, Arnaldo César? Que para você não, né? O Voaden. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Kleber. O Voaden foi escalado nesse jogo por ser um juiz que apita de cara feia. É um juiz enérgico, que corre bem, que se destacou no início da sua carreira por deixar o jogo correr, depois conseguiu segurar um pouco mais os jogos e hoje está numa prova de fogo. Realmente um jogo difícil, onde ele vai ter que apitar com a rédea curta. Não pode soltar muito não. Vai para o jogo o time do Vasco. Aí vai segurando bola. O arremesso é para o time do Corinthians. Aí o lance de novo, Arnaldo. Ele dá o drible, os dois caem. Algo a marcar? Você vê que o Éder tropeça. Exato, o Éder tropeça, depois o Emerson, o jogador do Corinthians, cai por cima. Não houve nada, acidente de trabalho, segue o jogo. Fábio Santos e Éder Luiz disputavam a bola. O Éder que vai para cima do Fábio agora. Chegou tirando com tudo o Emerson. Bom, não seria outro mesmo o começo do jogo. Disposição 100% para cada lado. Tentou e não conseguiu dominar a bola o Alexandro. O Emerson segurou. Houve um choque. O Alexandro se deu mal. Fica no chão. O time do Corinthians para, olha e vê se vai jogar a bola para fora ou não. Já está de pé o Alexandro, segue o jogo. E a falta agora foi cometida pelo Fagner em cima do Emerson. Ouviu-se muito antes do jogo, dos dois lados, o discurso de respeito ao adversário, grandeza dos dois times, que ninguém ia ficar na defesa. E alguns até que não acreditam em 0-0. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians.
Bola curta do Leandro Castan para o Fábio Santos. Recebe o Alex. Ralf trabalha de novo com o Castan. Vai para o campo de ataque o zagueiro. Marcado pelo Juninho. O Vasco recupera mais uma. Corinthians começa forçando mais pelo lado esquerdo. O Vasco vai conseguindo neutralizar a jogada. Foi por aí o discurso do lado do Corinthians. O Abel Neto acompanha o timão. Boa noite, Kleber. Foi por aí, de muito respeito ao Vasco, mas também de muita confiança. O Tite, que já grita muito com os jogadores aqui à beira do campo, diz que o time está preparadíssimo. Olha aí o Jorge Henrique. Tocou a bola para o Alex, pode até bater para o gol. Resolveu rolar na esquerda para o Emerson, faz o cruzamento, ganha o escanteio. O Tite, que já grita muito com o time. O time está preparadíssimo e que o grande reforço não está em campo. Já sabe quem é, né? A torcida na arquibancada, empurrando o time. Kleber. E o time tem escanteio para cobrar pelo lado esquerdo com o Alex. 6 corintianos dentro da área do Vasco. A bola foi na direção do Danilo, tá viva ainda, vai lá em cima o Fernando Praz. Um soco nela, caiu de novo com o Alex. Encara a marcação do Alexandro, fez o drible, cruzamento, tirou Newton. No rebote, Ralf não domina. O Vasco alivia com o Thiago Feltri, aí o Chicão chegou antes do Éder Luiz. Mudam as palavras do lado do Vasco, Eric Faria. Oi, Kleber, boa noite a todos. Não mudam as palavras de respeito, isso mesmo. É um grande jogo, um grande clássico. O que mudou, talvez, do Vasco para o Corinthians é que o Cristóvão, até para tirar um pouco da pressão, da ansiedade, ele usou vários jogadores no jogo do fim de semana contra o Grêmio. Muitos dos que estão em campo entraram em campo contra o Grêmio também. Então, até para diminuir um pouco essa ansiedade de esperar uma semana pelo outro jogo. O Vasco ganhou do Grêmio por 2-1 na abertura do Brasileiro e o Corinthians perdeu do Fluminense por 1-0 aqui mesmo. O Corinthians só usou o Cássio. Aí o Cristóvão Borges, o Tite já estava conversando com seus companheiros ali no banco. O Cristóvão, olhar atento ao jogo. O Corinthians bate falta com o Chicão. Fábio Santos jogou no Danilo. Em cima dele, o Newton. E a bola foi recuada até o Castan, pois não. E uma diferença, né, em relação à semana passada no Corinthians, no banco de reservas, com a presença do Liedson e não do Elton. Liedson nem foi para o Rio, ele e o Júlio César na semana passada, hoje eles estão no banco. O Vasco tem Carlos Alberto e Felipe no banco de reservas. Corinthians no campo de ataque com o Alessandro. Tentou e não conseguiu eludir a marcação. Vem para fazer o corte. O Rômulo na defesa do Vasco. Alexandro tentou. Alf chega. O juiz marcou a falta. Bom, até agora, esse lance foi falta. Foi falta, não? Foi falta. Ele está apitando tudo. Aquele critério dele de deixar correr, hoje não. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. Ele estudou muito o primeiro jogo, diz que ele passou a madrugada toda vendo o tape do primeiro jogo, diz que está bem preparado. O time do Vasco recupera a bola com o Alexandro. Ele tem na direita o Éder Luiz, preferiu segurar. Se mandou lá pela esquerda o Thiago Feltri, ele viu, tocou pro Feltri. Houve o toque, o juiz pega a falta. Entendeu voada em que Jorge Henrique acertou o Thiago Feltri. É uma falta que vai levar perigo para o gol do Cássio. Os jogadores têm que entender que ele está apitando tudo. Olha só esse lance, foi falta. Então, se o jogador tentar uma jogada individual, ele sofrer um tranco, ele vai dar falta. Então é para insistir em jogadas individuais. Você ouviu um grito que veio de algum lugar. Juninho, é ele mesmo, que está ali pronto para a cobrança. 28 metros cravados a distância da bola para o gol. Cabe muito um chute direto. Ele partiu, bateu direto para o gol. Cássio rebate, de novo ele. Acabou dando certo para o Cássio e errado para o Alexandro, que não dominou. Serviu de parede, né? Bateu e voltou pro Cássio. Juninho, que reestreou no Vasco fazendo um gol de falta contra o Corinthians, logo no iniciozinho, no primeiro toque dele na bola na volta, né, Kleber? A gente viu, Kleber, as duas participações dos goleiros e um deles quis arriscar. Ninguém quis pegar, porque né? a bola deve estar com aquele sereninho, né? Então, o Fernando fez agora, né? Na jogada anterior, e agora o Cássio para evitar qualquer problema. Do jeito que vem, volta. Aí o Éder. Boa bola pro Juninho, nas costas do Fábio. Saiu na cobertura o Castan. Alexandre fez a finta. Tentou fazer com que ela chegasse ao Diego. O Rômulo pegou o rebote. Ainda vem o Thiago. Chega aí
Consegue a antecipação o Alessandro. Paulinho. Alex toca de primeira para o Alessandro. Agora é a vez do Corinthians partir para o campo de ataque. O Vasco já voltou com todo mundo. Eram 8 jogadores do Vasco já no campo de defesa. Diego Souza vai tentar a arrancada. O Thiago Feltri abre. Ele começa com o Rômulo. Éder Luiz pelo meio. Apoia o ataque Fagner. Marcado pelo Fábio Santos. Fez o cruzamento. Alf tira. O que parece até agora é que quem marca leva vantagem até esse instante sobre quem tenta criar a jogada. A marcação dos dois times está muito boa. Só que eu acho que o Vasco está conseguindo sair e transitar mais tempo do campo da defesa do Corinthians. Está se movimentando melhor, né? Está fugindo mais da marcação do que o Corinthians. Com 12 minutos do primeiro tempo no Pacaembu. 0 a 0 no placar. 0 a 0 é o único placar, o único resultado que leva a decisão para as penalidades máximas. E o Tite lembrou os tempos de jogador dele. Agora há pouco essa bola que veio na lateral dominou com categoria, viu, Kleber? Tite era um meio-campo, um bom meio-campo, né? Que foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 86. Tentou a jogada Jorge Henrique. A defesa do Vasco rasga. Globo, a gente se liga em você. Volta a bola para o time do Corinthians. Tentou o Emerson e tocou para fora. Aí a bola lançada para o campo de ataque do Vasco. Ela sobrou no Chicão, ele deu o toque, fica com o Rômulo. E aí vai direto para o Cássio. A reposição então é para a equipe de São Paulo. A grande família, amanhã, depois de Avenida Brasil. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola Zero. Quanto mais zero, melhor. Mais uma falta marcada. Agora do Thiago Feltri em cima do Jorge Henrique. E vai parando mesmo o jogo o Leandro Boaden. O Adalto chamou a atenção, ele quando apareceu foi muito comentado o estilo de arbitragem dele. É aquele que nem todo choque ele marcava falta. Claro que o que é falta, não tem conversa de choque. De deixar o jogo correr. Você viu que essa até tirou a chuteira do Jorge Henrique. Preocupação aqui no banco do Vasco, principalmente com o Cristóvão. Ele está achando que o Fagner está dando muita liberdade para o Emerson. Ele a todo tempo fala, Fagner, não dá liberdade, encosta, encosta. Há pouco tempo o Corinthians ainda tentou uma jogada pela direita com o Alessandro. No mais foi tudo aqui mesmo, com o Fábio Santos apoiando, com o Emerson. Agora o Chicão bate falta, joga para dentro da área, buscou o Danilo. Tirou o Newton. Caiu a bola no Emerson, aí encostou o Fagner e evitou o cruzamento, como pediu o Cristóvão. Fábio Santos. Boa ajeitada do Danilo. Fábio Santos, Paulinho. Jorge Henrique tentou o toque. Tentou dar um toque ali meio de letra, acabou não dando certo. O time do Vasco não partiu para o contra-ataque. Paulinho errou. Agora na sequência, o Alessandro chegou disputando com o Diego. Chegou antes o Alessandro, bateu na bola. O Diego bateu nele, apesar de tentar argumentar com o Boaden, a falta já estava marcada. Nove faltas em quase 16 minutos. Essa o Alex vai cobrar. Vai jogar mais uma vez a bola para dentro da área do Fernando Praz. Ele ameaçou sair de novo, sem segurar. Um soco para evitar largar a bola ali na frente do atacante. Chicão é o último homem na defesa do Corinthians. O lançamento foi forte demais para o Jorge Henrique. A bola vai embora. Vocês percebem um certo nervosismo, uma tensão no jogador? Aquele que o passe parece simples, mas acaba não saindo com precisão.
Eu acho que é uma questão muito mais de cautela, Cleber, por todas as questões, inclusive, que você e o Casão falaram no início. O resultado. Eu acho que quem tomar um gol, eu acho que vai ficar numa dificuldade muito grande, entendeu? De poder reverter tudo. E em cima disso eles arriscam um pouco, né? Você vê que até para chutar em gol eles estão evitando, eles estão querendo colocar o outro companheiro numa situação melhor ainda. Então estão arriscando um pouco. Agora o Vasco tentou chegar. Olha o Newton, esse bate firme na bola. Chutou à direita do gol. Quase 17. Hoje em dia não mais, né? Há algum tempo assim, é a fase de estudos, é aquele jogo de xadrez onde cada um vai ver o comportamento do outro. Hoje em dia o jogo... Isso é na época que não tinha internet, não tinha informação. Hoje o negócio já tem um ritmo muito mais... Nesse caso eles estão mesmo. Antes não perder, depois vamos pensar. E até uma coisa, né, Cleber? As equipes estão praticamente se repetindo. Não tem mais o que mudar, não tem surpresa, não tem novidade. Tudo muito planejado de parte a parte. É a história do improviso de um jogador que pode fazer com que esse planejamento não dê certo. Para não ficar só na tática o jogo. Recebe o Corinthians com Jorge Henrique. Abriu para o pé esquerdo, mandou pro gol, mandou para fora. Ela vai pela linha de fundo. Fica só o tiro de meta para o Fernando Praz. Pois não. E além de tudo, né, essa já é a quarta vez que esses dois elencos praticamente iguais se enfrentam, somando o Campeonato Brasileiro do ano passado e agora foram 2 empates e uma vitória apertada do Corinthians aqui, 2-1. Mas a diferença não é muito grande. E aí a primeira bronca por causa de tempo. O Fernando Praz, pelo jeito, reclama do Gandula e o Voaden dá aquela bronca tradicional, mostrando que está ligado numa eventual cera do goleiro do Vasco. Convenhamos que a essa altura a cera não vale para ninguém, né? 0-0 é pênalti. Ralf faz a bola chegar no campo de ataque para o Alex. Era o mais adiantado agora dos corintianos. Tentou o Danilo, a bola em profundidade para o Emerson. Outra vez a defesa conseguiu cortar com o Fagner. Apertado, o Rodolfo errou o passe. O Corinthians vai ter o arremesso lateral. Ficou mesmo para o Alessandro. O mais livre é o Ralf, que está longe do Alessandro. Então ele joga a bola em cima do Alex, que protege. A passagem do Alessandro, o bom toque de calcanhar. Melhor ainda o acompanhamento do Thiago Feltri, evitando que o Alessandro fizesse a jogada de fundo. Agora vai para a área o arremesso lateral do Alessandro. Encostou o Danilo, chegou também o Alex, o desvio do Danilo, a bola ficou viva, Emerson! Bate para fora com desvio, é escanteio! Essa é aquela bola meio perdida ali, bate em um, toca em outro, sobrou. O Emerson bateu e a defesa do Vasco outra vez, atenta para fazer o corte com o Fagner. O Cristóvão mandou colar, ele colou. Na bola desviada pelo Danilo, ela bateu, rebateu, errou o Éder Luiz. Tite, quase deu pro Corinthians. Bem o Fagner para fazer o corte. O árbitro nesse momento está chamando a atenção do Gandula, que botou rapidinho a bola na marca do escanteio ali. Vai para a cobrança do escanteio o time do Corinthians com o Alex. Dentro da pequena área o Emerson. Conseguiu afastar Rodolfo. O Fábio Santos cometeu a falta. Chegou dando o carrinho. Derrubou o Éder Luiz. O Vasco bateu rápido. E aí é bom explicar, Arnaldo. O Vasco bateu rápido e os jogadores do Corinthians não estavam a 9,15 metros da bola. Mas foi uma opção do time que tinha a falta a favor. Exatamente. É o risco que o jogador tem ao bater rápido. Ele abre mão dos 9,15 metros e depois pode perder a bola, como pode acontecer. Vai partir de novo o time do Vasco com o Alexandro. Encarou o Leandro Castan. Acabou perdendo a bola. O Leandro tropeçou nele. O juiz não entendeu que houve falta. Depois, na sequência, a bola do Ralf desviou. E o Éder Luiz está reclamando exatamente do que ele entendeu ter sido uma falta. Depois do arremesso, bateu boca ali com a TV. Isso aí. Até aí não houve nada. Os dois caíram.
Aí ele deu um arremesso, ele entendeu que a bola do Ralf bateu no Éder Luiz antes de sair. Arremesso lateral agora para o time do Corinthians no campo de defesa. O Newton acompanha o Danilo o tempo todo. Agora ele chegou no Emerson. E agora, fez a falta. E agora é lance para cartão. Vamos ver se ele vai dar o cartão. Não vai dar, não. Ele já chegou só pegando o spray. O Newton ligeiro foi lá para dentro da área. Foi para longe. Olha a falta aí do Newton, que está marcando o Danilo. Quando o Emerson escapou, ele foi para a cobertura e derrubou o jogador do Corinthians. Eu falei cartão porque esse lance foi o tipo do lance que o jogador já tinha passado e ele parou com a falta. E você é vê o antijogo, né? E a questão da arbitragem, né? Enquanto a torcida do Corinthians está reclamando que ele não deu amarelo, o Diego Souza estava reclamando com o Altemir Hausmann Bandeira que aquele lateral lá era do Vasco. Nem para o juiz o negócio é tranquilo. Vai para a cobrança de falta, Chicão. Bola aberta demais, linha de fundo, tiro de meta. Amanhã, depois da Grande Família, tem uma divertida história. A de menor do Amazonas, em As Brasileiras. E logo na sequência, uma nova aventura em Globo Mar. Globo, a gente se liga em você. Itaú, o Brasil muda e nós mudamos com você. Zero a 0 no placar do Pacaembu. O Tite foi perguntado qual era a música que a torcida do Corinthians cantava que mais o tocava. Ele respondeu essa. Mas quem ataca é o Vasco. Boa bola do Alexandro. Vai dar para chegar o Éder Luiz. Fez o cruzamento. Sobrou na esquerda para o Thiago Feltri. Voltou para o Rômulo. Defesa do Corinthians armada. A bola foi desviada na abertura do Rômulo. O Juninho. O toque da bola no chão enganou o Fábio Santos. Houve um desvio na hora do lançamento do Rômulo e o Juninho pede calma e bate o arremesso. Éder tocou para o Fagner. Foi falta nele. Os jogadores estão abusando um pouco do carrinho, Arnaldo César Coelho. Então, esse lance também é um lance perigoso. Se ele tivesse dado cartão amarelo naquela primeira, ele teria dado aí. Porque o jogador do Vasco, do Corinthians, entrou para parar a jogada. Seria outro lance para cartão. O Danilo entrou para parar a jogada. Ele está economizando o cartão, talvez, para não ter que expulsar no segundo tempo. Ele vai usar, talvez, mais no segundo tempo. Os lances não foram iguais, né? Porque o Danilo deu um carrinho e o Newton ficou em pé, mas o efeito das faltas, a motivação das faltas, evitar mesmo... É parar a jogada. É, a jogada em progressão. E o Fagner estava indo para dentro da área. O Juninho tem mais uma falta para cobrar. Um jogador que bate de pé direito nessa hora pode tentar o cruzamento. Mas como é o Juninho, ele arriscou direto pro gol e acabou jogando por cima. Júnior e Casagrande, 25. Mudou alguma coisa no panorama do jogo do começo até agora? Nada. Eu acho que somente o Vasco consegue usar, distribuir melhor as jogadas pelas laterais. Tanto o Thiago como o Fagner por esse lado. O Vasco usa mais os dois lados. Já o Corinthians está usando muito mais o lado esquerdo que o direito. Eu acho que o Corinthians começou a arriscar, achou um espaço um pouquinho, há uns 10 minutos atrás, transitou mais aqui, tanto que teve a jogada do Emerson para finalizar. Mas no geral, eu concordo com o Júnior, tá a mesma coisa. E o Corinthians tenta agora com o Jorge Henrique. Teve um pouco de dificuldade para dominar a bola, mas fica de frente para a marcação do Thiago, faz o cruzamento para dentro da área, um desvio do Rodolfo, o chute do Paulinho. Se sair escanteio, o Emerson não vai deixar não. Ainda aproveita o lance e toca com o Danilo, passou o Fábio Santos. Danilo marcado pelo Éder Luiz agora. O Newton deu um sossego pro Danilo, que abriu, veio aqui para lateral do campo. Chegou o Renato, dividiu firme, o Danilo também, o arremesso lateral. Ninguém alivia, todo mundo chega com muita vontade. Aí jogou pro alto o Alessandro, vai brigar o Alex, mas alto o Newton. Enquanto a torcida do Corinthians vai desfilando o seu repertório de músicas, o time tenta atacar com o Alex. E outra vez chega a marcação forte do Newton. Bem o Fagner, de novo o Newton. Dois ex-corintianos
Bonita jogada de ambos. Éder Luiz arrancou para cima do Leandro Castan. Gingou. Na hora que bateu pro gol, estava longe do gol e ainda tinha o Leandro Castan, que apesar da ginga do Éder Luiz, foi falta nele. O Altemir Hausmann foi quem auxiliou o árbitro na marcação desta falta do Alex. Bobeou, Alex, não precisava fazer a falta, não. O Juninho estava quase na lateral, era só cercar. E agora o Vasco tem, óbvio, a chance de cruzar a bola para a área. É exatamente por isso. Tem um bom batedor, bons cabeceadores, jogada perigosa. Vai o Juninho para a cobrança. Olha o trânsito lá dentro da área. Bola fechada, perigosa. Tirou Leandro Castan, escanteio. 27 minutos, 0-0 no Pacaembu. Vai para mais uma cobrança de escanteio o Vasco da Gama com o Juninho. Bateu aberto. Subiu e tirou Paulinho, ela voltou para a área. Cássio chegou antes. Ainda acabou o juiz marcando uma falta em cima do Cássio na chegada do Rodolfo. Corinthians ou Vasco, quem passar desse jogo será o primeiro brasileiro classificado para a semifinal. Digo primeiro porque mais cedo jogaram no Engenhão, no Rio de Janeiro, Fluminense e Boca Juniors. O jogo foi 1-1. O Boca tinha vencido por 1-0 lá na Argentina. Então o Boca está classificado. Boca de 6 títulos na Libertadores, né? O segundo maior vencedor da Libertadores, atrás apenas do Independiente, também da Argentina. Thiago Feltrin, cruzamento para a área. Escorregou Diego, sobrou para o Éder Luiz, não quis bater pro gol. Juninho limpou, quando bateu já foi travado pelo Leandro Castan. Thiago Feltrin, no desvio do Alessandro, pegou firme o Cássio. E nome, bola para correr o Jorge Henrique, mas foi forte demais. Então 1-0 para o Boca na Argentina, 1-1 no Rio. O Boca Juniors se classifica, o Fluminense está eliminado. Isso significa também dizer o seguinte, né, que se amanhã o Santos passar pelo Vélez, foi 1-0. Vélez lá na Argentina, aí nós vamos ter a semifinal como aqui, como já estava programada entre o classificado daqui e o classificado de Santos e Vélez. Bola vai aberta demais para a direita, fica só o arremesso lateral para a equipe do Corinthians no campo de defesa. Mais de 29 minutos. Agora o arremesso lateral vira um problema para o time do Corinthians. O Fábio demora porque o Vasco avança toda a sua equipe e fica uma briga. A bola jogada pelo Fábio fica na briga completamente aberta. O Tite está reclamando, dizendo que o jogador do Vasco estava escorando o corintiano faltosamente. O Voaden não dá nem ouvido para o técnico do Corinthians. O Jorge Henrique abre lá na direita para o Alessandro. O Corinthians vem de novo para o campo de ataque. Vinha, não conseguiu fazer a jogada do Alessandro. Tomou dele o Diego Souza. Passa o Juninho. Abriu na direita o Éder Luiz. É para ele. Contra o Fábio Santos. Tentou levar para o fundo, bateu cruzado. Não chegou no Alexandre, porque de novo o Leandro Castan tirou. Mas o Bandeira estava marcando uma posição de impedimento. Só pode ser do Alexandre, né? Ele considerou impedimento o Alexandre. O Alexandre estava um pouco na frente da bola, mas tinha um zagueiro. Era um lance dificílimo. Agora a posição dele era melhor de todos. O Bandeirinha, que é. Com o Alex. Então vai o Danilo, não chega a ser um centroavante, mas é quem fica mais adiantado ali pelo meio do ataque do Corinthians. E o Alex está aqui pela direita, ó, encarando uma marcação dupla do Renato, que saiu, cruzamento, passou pelo Jorge Henrique, voltou a bola para o Fábio Santos.
Ele ainda briga. Alex. A torcida, o Pacaembu inteiro gritou pro Ralf que chegava o Alexandro para roubar. Cruzamento feito, toque de cabeça. Fernando Praz. A primeira defesa espetacular do jogo é de Fernando Praz. O torcedor do Corinthians se levanta, o do Vasco fica preocupado. Cruzamento para a área. Manda para longe o Diego. Vai para o arremesso lateral o Fábio Santos. Alexandre. Olha o Vasco todo recuado. Alexandre de novo, tentou clarear para o Fagner, carimbou o próprio companheiro Diego Souza, voltou para ele. Mais uma vez o ataque perde o lance do sistema defensivo. A articulação da jogada não dá em nada. Agora vem o Corinthians, Jorge Henrique, passou pelo Emerson, voltou. Nesse momento o Corinthians tenta uma pressão, o time do Vasco recua, fica fechado. Danilo tocou, segurou, esperou a abertura de um espaço para jogar a bola no Fábio Santos. São quase 33 minutos. Está todo mundo muito precavido mesmo. Muito mais precaução do que ousadia ofensiva. Que a jogada, o último passe quase nunca sai. Agora o Emerson tenta, no lance individual. Chegou o Renato para cortar. Os dois times marcam muito bem, as defesas não dão espaço. Aí fica difícil se encontrar a liberdade para dar o último passe. E no caso do Corinthians, uma presença de área está fazendo falta. Vai para o arremesso lateral o Alessandro. Para o Danilo. Subiu o Newton e afasta. Olha o Juninho, agora joga para frente para tirar um pouco o sufoco, para jogar essa bola lá para longe do gol do Fernando Praz. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, o melhor cuidado para seu bebê. O Danilo tentou se aproximar, a bola não chegou nele, o Rodolfo fez o corte. E fica ali, de arremesso em arremesso, de bola afastada pelas defesas, com mais de 34 minutos do primeiro tempo. 0-0 é penalidade máxima para definir o classificado. Tentou o Alex, perdeu para o Newton. Bola para o Alexandro. Segurou, se livrou da marcação do Fábio. O Castanho encostou. Fagner passa, recebe. Vai para cima do Fábio Santos. Chegou também o Jorge Henrique. Saiu lá da ponta direita e veio aqui ajudar. No instante que ele trocou, né? O Tite trocou o Jorge Henrique pelo Emerson. Já tem uns 5, 6 minutos, claro, que ele trocou com o Emerson. Inverteram as posições. O Emerson foi mais lá pela direita. O Jorge Henrique veio aqui para a esquerda. E o Fagner vai para o arremesso lateral. É o Vasco no campo de ataque. Diego Souza, Éder Luiz esperando na área. O Alexandre saiu. Fagner no cruzamento. A bola é venenosa, perigosa. Teve boa noção de onde estava e para onde a bola ia. O Cássio. Fica o arremesso lateral para o time do Corinthians. Esse é o lance de impedimento. Aquele lance de impedimento do Alexandre. O pé do jogador que estava marcando aqui na direita estava na mesma linha do Alexandre. Não houve impedimento não. Agora o jogo está parado. O Emerson demonstrou uma certa irritação. Imagino eu, ele queria falta, né, em cima dele. O juiz deu só arremesso lateral. Vem com cara de dor o Renato Silva para dentro da área. Saiu para receber o arremesso cobrado pelo Alessandro Alex. Tentou encontrar um ângulo para o cruzamento. O Diego Souza não deixou. Não tem um que não marque muito hoje no jogo. Éder tentou.
Outra vez, a bola encontrou o adversário pelo meio do caminho. Aí o Jorge Henrique chegou dividindo, o juiz vai marcar falta. Ele esperou um pouquinho para ver se o Alexandre ia levar vantagem. Já tinha observado uma falta do Jorge Henrique em cima do Éder Luiz, o árbitro Leandro Voada. Nessa jogada aí, ó. É isso mesmo que você falou. Ele apitou com um pouco de atraso, porque pode apitar com atraso, porque ele achou que o time do Vasco levaria vantagem, não levou. De todos os cantos, de todos os lados, o olhar tenso. Olha a falta cobrada pelo Juninho e a bola afastada pelo Fábio Santos. Wagner tentou, não conseguiu, a bola não passou pelo Jorge Henrique. O Jorge Henrique chegou firme na marcação, o Éder Luiz quer a falta. E ainda bateu boca com o Jorge Henrique. O Éder Luiz não gostou. Cabeçada, pode ser que o replay me desminta. Mas eu não vi. Só serve para esquentar o clima, né? Porque a hora que o Éder Luiz sofreu a falta, ele bateu boca com o Jorge Henrique, que levantou rápido. E aí, o Alexandre já está bravo, o Chicão também. Ou seja, o que estava sendo uma disputa dura, firme, mas na boa, aí acho que o Voaden toma a atitude para acalmar os dois lados, não? Vamos ver, ó. O Jorge caiu, o juiz deu falta. E aí, nesse momento, ele está falando, o Éder Luiz, ó. Ele considerou um ato de hostilidade. Vocês que foram bons cabeceadores, me digam se foi uma cabeçada mesmo. Eu acho que não. Eu acho que primeiro o Jorge Henrique simulou uma cotovelada do Éder e depois o Éder simulou uma possível cabeçada do Jorge Henrique. Agora, correu o risco. Isso que eu ia dizer. Ele chegou a tocar no Éder Luiz. Chegou a tocar. Não foi aquela cabeçada, mas ele fez o gesto. Tanto é que o Jorge Éder Luiz está aí, né? Então, quando eu falo simulou, ela não chegou a dar a cabeçada, ele se jogou para fazer com que o juiz pensasse que tinha acontecido. Vem a cobrança de volta, a bola para a área, Cássio! O Jorge Henrique, Arnaldo, faz o movimento e toca a testa na testa do Éder. Ele corre risco, né? Ele fez uma atitude que o árbitro interpretou como ato de hostilidade, não como agressão, por isso não expulsou. Tá mal o Olha, Cássio, hein? mal, hein? Nessa saída houve um choque, ele ficou no chão. Rapidamente, os jogadores do Corinthians chamaram o médico, ele está consciente, está falando ali com o médico, mas foi imediato. O Júlio está até no aquecimento, Kleber. Você lembrou bem ali no início da partida, né? O Tite respeitando aquele rodízio que ele faz com os goleiros reservas. Semana passada foi o Danilo Fernandes lá em São Januário. Agora o Júlio de novo na reserva e está aquecendo, porque eu vi até um dos jogadores que está ali no bolo do Corinthians fez até o sinal ali de que precisaria trocar, né, o Cássio. Agora parece que ele está se recuperando. O lance foi assim, ó, ele saiu, tocou de cabeça, deu um soco na bola. O choque dele foi com o Danilo. Com o Danilo, né? O choque dele foi com o Danilo. E o juiz tinha marcado o impedimento do atacante do Vasco. Já tinha parado a jogada. Já está de pé o Cássio. Saudado pela torcida do Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Brahma, o sabor de ser brameiro. Bom, tudo bem com o Cássio. Torcedor ligado no futebol da Globo, que navega pela internet, vai na página do Globoesporte.com. Participa com a gente aqui da Libertadores. Quem tem o melhor elenco para brigar pelo título? O André de Batatais pergunta. Júlio, você pode jogar seco ou duro? Quem tem o melhor elenco? Eu acho que existe um equilíbrio. Tem mais uma coisa, Kleber. Quem pode decidir é quem está no banco. O Edson, o Felipe são jogadores titulares que poderiam estar jogando. Um por uma fase, o outro por
um outro problema. São jogadores que poderão decidir, viu? O que significa que os dois elencos então são bons. São bons, só que eu acho que o time do Vasco tem jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. O Corinthians depende muito do coletivo. 41 minutos, o Corinthians tem uma falta para cobrar. Vai o Alex para a bola. O Leandro Castan se mexe lá dentro da área. Ela vem, o desvio do Ralf. E ela vai embora pela linha de fundo. Final de semana de muito esporte na tela da Globo. Começa já na sexta-feira, logo depois do Som Brasil, com o Corujão do Esporte, que vai receber o Serginho Chulapa e o Fagner, o cantor Fagner. Além do Caio, que vai estar lá também com o Flávio no Corujão do Esporte. Aí no sábado pela manhã, 9 da manhã, o treino que define a ordem de largada do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Na sequência, o primeiro dos 4 amistosos que o Brasil vai fazer vai ser contra a Dinamarca. Juninho, sábado de manhã, em Fórmula 1 e Seleção Brasileira, Brasil e Dinamarca. Fez o corte o Fábio Santos. Leandro Castan joga lá para a disputa. O desvio do Fagner. O Renato Silva vai chegar, errou, tocou em cima do Danilo. Emerson, abertura para o Jorge Henrique. Bateu para o gol, foi travado pelo Rodolfo. Voltou a bola para o Alessandro. Tenta levar para o campo de ataque. Chegou dividindo, acabou perdendo a bola. Perdeu a bola, armou contra-ataque para o time do Vasco. Ficou no chão o jogador do Corinthians. O Vasco vai com o Diego, daí para o Thiago Feltri. Outra vez o Diego. Segurou de novo com o Feltri. É o jogador do Vasco que está no chão, por isso que o jogo vai ser paralisado. Globo, a gente se liga em você. Vivo, a maior comunidade do Brasil está aqui. Foi uma trombada forte ali do Alessandro com o Rômulo. Agora o Corinthians vai, claro, devolver a bola para o Vasco da Gama. Vai para o arremesso lateral o time do Vasco. 43 minutos. Um jogo de 4 quartos, né? Os 2 primeiros em São Januário, 0-0. O terceiro está terminando no Pacaembu, 0-0. Esse placar leva a decisão para as penalidades máximas. E quando o torcedor ouve isso, o coração já dá uma disparada. Vem para o arremesso lateral, mais um para o time do Vasco. E o preparadíssimo, né, que o Tite falou em relação ao time, também em relação às cobranças de pênalti. O Corinthians treina quase que diariamente essas cobranças. Ele disse que já perdeu muitas decisões assim, não quer perder de novo. A bola adiantada demais pelo Thiago Feltri. E o coração vascaíno já vem de um teste na primeira fase, nas oitavas de final. Passou nos pênaltis. O arremesso lateral cobrado. Domina Juninho, Thiago Feltri fez o cruzamento, bola para a área, subiu e afastou o Fábio, ainda tenta e o Chicão não deixou a bola aí pro Cássio. E aí o jogo tá parado. O Globo, a gente se liga em você. Fox, nada surpreende mais que a sua versatilidade. Foi menos do que vocês esperavam o primeiro tempo, Júnior e Casa, ou foi exatamente como você estava imaginando a primeira etapa dessa decisão? Na aplicação foi aquilo que eu esperava, mas na técnica faltou um pouco, deixou um pouco a desejar, eu esperava mais. Vamos ver o time do Vasco, Fagner, Éder e Juninho. Já vem a marcação do Paulinho em cima dele, já dobra a marcação com o Danilo. Juninho se esforçou, acabou fazendo a falta e o jogo vai até 47 no primeiro tempo. E para você, Júnior? Olha, Kleber, eu acho que em função do cartão amarelo para o Juninho agora por essa falta. Mas eu acho que pelo que a gente tinha até escutado dos próprios treinadores, o respeito de uma equipe pelo outro, eu acho que em primeiro tempo era isso mesmo. Eu acho que alguém que vai ter que se soltar mais, eu acredito que seja o Corinthians no segundo tempo. Está impedido o Jorge Henrique. Essa falta aí era para dar amarelo para o Juninho? Era, ele perdeu a passada, o jogador do Corinthians ia sair jogando, ele deu por trás do carrinho. Agora ele passou a não mais economizar o cartão, que está certo. Ele deu um para o Jorge Henrique e também para o Éder Luiz, naquela discussão, que foi um momento mais de confronto aí entre os jogadores no primeiro tempo, e agora pela falta cometida pelo Juninho. Arremesso lateral para o time do
Corinthians cobrado, dominou mal o Éder Luiz. Daqui a pouco tem um show do intervalo, você vai ver a eliminação do Fluminense. O empate entre Boca e Fluminense, 1-1. Classificado o Boca Juniors. Tem Copa do Brasil também. Palmeiras passando para a próxima fase, eliminou o Atlético. Tem a disputa entre São Paulo e Goiás, a disputa entre Vitória e Coritiba. Você vai ver tudo isso daqui a pouco no show do intervalo. O arremesso lateral cobrado. A defesa do Vasco tirou. Segue o jogo, vem contra-ataque. Bola pro Diego. Não passou pelo Chicão. Recuperou bem o time do Vasco. Olha o Diego Souza, entrou na área. O Leandro Castan foi pra jogada, ela veio quente, o Cássio largou. Vai arriscar de longe o Rômulo, acabou batendo mal. E o árbitro Leandro Voaden apita. Fim de primeiro tempo no estádio do Pacaembu. O jogo termina sem gols. 0-0 em São Januário, 0-0 o primeiro tempo no Pacaembu. Será que vai ter pênalti nessa decisão? Kleber. Show do intervalo começa com Abel Neto e com Eric Faria.